Bom dia a todos e todas, bom dia a todas as unidades escolares, bom dia, secretário, bom dia, Secretaria de Educação, bom dia aos demais que estão nos acompanhando e nos ouvindo. Eu sou a Maria Cristina, trabalho aqui na Secretaria de Educação, sou psicóloga, e hoje nós temos uma temática bastante importante. Quem vai dividir comigo hoje o momento é a Jaine, nós já vamos retomar nossas apresentações. E a temática de hoje é bastante importante, que fala sobre o autocuidado e as escolhas. Então, vamos começar com Rubem Alves, com um pensamento lindo, na verdade, muito lindo. Mas é preciso escolher, porque o tempo foge, não há tempo para tudo. Não poderei escutar todas as músicas que desejo. Não poderei ler todos os livros que desejo. Não poderei abraçar todas as pessoas que desejo. É preciso abraçar a arte de abrir mão, a fim de nos dedicarmos àquilo que é essencial. Linda essa fala, lindo esse pensamento. Hoje temos a presença da facilitadora da Rede de Proteção. Antes de passar a palavra para você, Jair, eu gostaria de perguntar, fazer escolhas, como disse Rubem Alves, é uma arte? Bom dia, Maria Cristina, bom dia a todas as nossas unidades educacionais, pessoal da Secretaria de Educação e os demais que também nos assistem. Então, Maria Cristina, eu penso que em parte sim, mas no todo não é uma arte, né? A nossa live hoje terá uma formatação um pouquinho diferente, em partes você será a minha mediadora, em outros momentos eu serei a sua, né? Acredito que você vai começar falando para nós sobre essas escolhas do cotidiano, do dia a dia, aquelas que são conscientes e aquelas também inconscientes, que nós não nos damos conta, né? Também queria que você falasse um pouquinho sobre o mecanismo de negação. Nós ouvimos diversas vezes, aquela pessoa não quer enxergar, né? Ela está negando o problema. Então, acho muito pertinente falar sobre isso. E, por fim, eu trarei algumas informações para vocês sobre um estudo bibliográfico que eu fiz, que também envolve escolhas, comportamentos, negação, mas em relação ao Covid-19, né? Então, o que significa negação, Maria Cristina? Primeiramente, Jair, antes de abordar sobre o que é negação enquanto um processo psicológico, precisa falar sobre as escolhas de uma forma geral, para depois nós afunilarmos sobre o contexto que estamos vivendo agora, no que diz respeito às pessoas que não seguem as orientações do autocuidado e de proteção. Falar em autocuidado e escolhas vem de encontro com um aspecto muito importante do jeito de cada um ser e estar no mundo, pois diz respeito, a como cada um elenca o que é prioridade, o que é essencial para a sua vida, em detrimento do que não é. Mas muito importante, e até mais, são as escolhas que nos trazem sofrimento e não percebemos como tal. É um sofrimento por quê? Porque tem um desprendimento de uma grande quantidade de energia que a pessoa, nesse intuito da busca, ou por uma situação, por um prazer, por um objeto, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, não traz bem-estar para ela. Pelo contrário, traz dor, traz sofrimentos. Nós temos inúmeros exemplos do nosso cotidiano que nem imaginamos. Desde a aquisição de bens e serviços, e depois percebemos que para nada serve, foi um dinheiro jogado fora. E assim, a gente sempre ouve alguém dizendo que não pode ser os mesmos, que eu preciso escutar, eu preciso de tal coisa, eu preciso comprar aquilo, E a pessoa não se dá conta, realmente ela não consegue ouvir, ouvir o que ela fala. Por que precisa comprar esse objeto, por exemplo. Essas frases denotam um distanciamento do que é da esfera da necessidade e do que não é. Que a gente precisa ficar muito alerta nesse sentido. Pois nós, nessa fala, estamos agindo de uma forma bem inconsciente diante de uma escolha. Então a gente precisa saber realmente as escolhas, aquelas que são do nível da inconsciência, que elas, de alguma forma, elas nos controlam, nós não temos controle sobre ela, e a gente precisa ficar alerta quanto a isso.
E Jaine, você falando sobre as escolhas, né, essa maneira como nós escolhemos, muitas vezes a gente fala que precisa muito daquilo. Você acha que essas escolhas elas perpassam as nossas relações? Elas também estão presentes nas relações que nós temos com outras pessoas? mas com certeza, Jaine, em todos os campos da nossa vida. É o psiquismo, né? É o psiquismo de cada um de nós se fazendo presente. Nas relações humanas, temos outros conteúdos que também se fazem presentes, né? A forma como nos ligamos, a forma como nos conectamos às outras pessoas, ou ao contrário disso também, né? Aquela situação assim que nos causa distanciamento, né? E até mesmo às vezes repulsa pela outra pessoa. Todos nós temos assim muitos exemplos do cotidiano, né? E com certeza muitos de nós aqui, muitos de vocês já passaram por situação semelhante, muito parecida, né? Assim, a gente nunca viu uma pessoa, a gente troca 3 palavras com ela e a sensação que temos é que somos the best friends, as melhores amigas, né? E ao contrário também acontece. Nunca conversei com uma determinada pessoa, né? E eu não fui já com o jeito dela, com a cara dela. E a pessoa já vai introduzindo vários adjetivos, né, em relação à outra. Isso é o que definimos por simpatia e antipatia. Observamos isso em todos os contextos, inclusive na relação com nossos educandos. Por isso é bem importante a gente ficar alerta, né? O que nos conecta, né, ao outro e o que não nos conecta ao outro. E assim que nós definimos também essas questões, né, que são tanto positivas como, não gosto de falar a palavra negativas, né, mas assim, aqueles pontos que a gente precisa melhorar na relação, tanto com a gente mesmo, como na relação com as outras pessoas, né. Então, a questão das escolhas perpassam também por essa, né. Mas vamos lá então, né, Jaime, falar sobre a negação. O que é negação especificamente, que é um termo psicológico, né, já vou trabalhar um pouquinho também, dar algumas dicas, inclusive de bibliografia, né, é uma forma de defesa no que se refere a um processo pelo qual uma pessoa, de alguma forma, inconscientemente, isso é inconsciente no primeiro momento, né, não quer tomar conhecimento de algum desejo, de alguma fantasia, de um pensamento, sentimento ou até mesmo de uma situação. O fenômeno da negação pode ser realizado de formas muito distintas e para finalidade também distintas, porque isso é uma coisa muito da pessoa, né? Então, cada pessoa tem a sua característica e vai lidar com esse fenômeno, né, na sua vida de uma forma muito distinta uma da outra. Nós, assim, dentro da psicologia e mesmo da psicanálise, né, que foram assim, a psicanálise foi o ramo que mais estudou esse fenômeno. Começou com Freud, né, e depois quem deu continuidade a essa temática foi a Anna Freud, filha do Freud. Acho muito legal isso, né? E o que perpassa nisso, né? Que trata a negação como o primeiro estágio de um ciclo de enfrentamento, né? Enfrentamento da situação. Então, quando ocorre uma mudança muito indesejada, um trauma, por assim dizer, né? Que pode ser de qualquer tipo. Às vezes, uma situação muito simples, que é para mim, pode não ser para outra pessoa. Para outra pessoa pode ser um trauma, porque depende da história dele, depende dos recursos emocionais, depende dos recursos internos que a pessoa tem dentro dela, tem a ver com o simbólico dentro dela mesmo, né? Isso aqui, muita gente fala de resiliência, né? Que a gente, diante de uma aversão da vida, de uma situação aversiva, faz com que a gente vá desenvolvendo esses recursos emocionais, né? E aprenda a lidar melhor com a situação. Então, isso não tem um tempo específico de quanto vai acontecer. Cada um tem o seu tempo de elaboração, né? E uma vez enfrentada a situação, a pessoa passa para outro estágio, que é de aceitação, esclarecimento, e muitas vezes de seguir as orientações quando é dessa natureza. Eu tive um exemplo anos atrás, assim, de uma situação muito séria que aconteceu com uma colega minha de trabalho. Ela perdeu o seu único filho, né? Ele era usuário de substância psicoativa, uma situação muito grave, e ele acabou assim, tirando a sua vida. E ela, por muito tempo, ela agia como se ele tivesse vivo. Então, todo dia ela voltava para casa correndo,
né, para arrumar a casa, né, fazer inclusive a comida que ele gostava, diante da situação que para ela era insuportável a ideia de ficar sem seu filho. Né? Então, ela agiu daquela maneira durante muito tempo, e com todo o suporte que foi dado para ela, terapêutico, e das pessoas, acho que uma rede de apoio familiar e de amigos é bastante importante nessas situações, né? E ela foi superando aquela dificuldade para realmente aceitar. Né? Então, nós temos, além desse, nós temos muitos outros exemplos, assim, muito simples do cotidiano, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, Jair, depois eu vejo tal situação, né? Depois eu vejo, é como se fosse empurrar com a barriga, né? E se empurrar com a barriga para se haver com a situação, não deixa de ser uma forma de negar o problema também, né? A semana passada, na live da semana passada, com a psicóloga Terezinha, a gente falou um pouquinho sobre guardar as coisas nas gavetas. É a mesma coisa, né? Quando a gente guarda as coisas na gaveta, que a gente não quer saber com aquela problemática, a gente um problema com o companheiro, com o marido, com os filhos, a gente vai deixando para depois. São todas questões relacionadas à negação que a gente vai realmente deixando para depois mesmo, né? Até que chega uma hora que a gente vai ter que enfrentar isso, não tem outro jeito, né? E assim, nós temos outro exemplo também de um tempo atrás, né? Lá na década de 80, na segunda metade da década de 80, com o surgimento do HIV no mundo, né? Teve assim, uma grande situação que falava-se sobre o grupo de risco, né? Então, o grupo de risco, o que se percebia? Que as pessoas que não faziam parte do grupo de risco, elas não tinham o autocuidado em relação a ter proteção na hora das relações sexuais. Tanto que, com o tempo, o que aconteceu? A Organização Mundial da Saúde, né, já estabeleceu que não existe mais grupo de risco, e sim comportamento de risco, né? Exatamente também pela negação desse processo. Inclusive, há uns dias atrás, né, eu tenho junto comigo num grupo o caderno, a gente tem o caderno 11, que é o caderno das famílias, e a gente acabou discutindo sobre essa pauta, né, já que é uma ação que acontece comigo, né, e que pode interferir em todo o contexto social, porque na verdade eu não penso nas questões do outro, né? Eu estou pensando, na verdade, assim, eu nem penso nas minhas questões, quanto mais na questão da coletividade. Mas não é só em relação ao Covid. Vamos pensar em coisas muito básicas do nosso cotidiano. As orientações que a gente vai no médico, por exemplo, em relação à nossa saúde, como ingerir menos gordura, açúcar, parar de fumar, né? Dentre outras situações que nós não seguimos. A gente ignora. Então, esse ignorar é da mesma natureza, né? É da mesma natureza que eu não seguir as orientações do Covid. Então, às vezes a gente fala tanto, a pessoa não está usando máscara, a pessoa não está fazendo o isolamento social, está saindo e tudo mais, mas a gente não olha para dentro de nós mesmos, né? E não fazemos as coisas básicas na relação com a nossa saúde. São outras questões da nossa saúde. A questão dos horários para dormir, né? A gente não vê as outras coisas, o quanto que a gente acaba negando os nossos processos de saúde. Essa é uma temática que daria para ficarmos assim uma semana discutindo, né, Jair? Pela riqueza de exemplos relacionados aos fenômenos psicológicos, a que todos nós temos em nossa Constituição enquanto sujeitos, né? Então, agora, Jaime, né, eu passo a palavra para você, né, para dar continuidade sobre as questões que tanto a gente tem conversado, na verdade, a gente conversa muito aqui no departamento sobre isso, né, sobre as questões sociais, econômicas, políticas e psicológicas, né, isso tem muito a ver com a nossa formação de psicologia, e a gente passa, na verdade, por todas essas discussões, mesmo no nosso cotidiano, né, então, dias atrás, a gente já tinha trazido, já tínhamos nos deparado com essa temática, assim, tão interessante. Por favor, Jaine. Obrigada, Maria Cristina, por ter trazido todas essas questões, né, de escolhas, comportamentos de negação, e com certeza falar sobre autocuidado ao escolher é falar também sobre os comportamentos de risco, né, envolve ali escolhas e decisões.
Então, ao ser provocada em uma das disciplinas por uma professora para refletir sobre o Covid, sobre essa situação, e para escrever, né, um artigo sobre isso, me veio à minha mente uma questão muito forte, assim, era um tema amplo, nós poderíamos abordar qualquer assunto relacionado ao Covid, mas algo que me motiva, assim, a pensar é de que maneira essas escolhas que são tão individuais, tão particulares, né, elas vão afetar a coletividade e aí nós acabamos tendo uma explosão de casos, né? Nós sabemos que o vírus causador ali do Covid, ele tem uma origem zoonótica e ele é muito transmissível, ele é mais transmissível do que os outros da mesma espécie, né? E são vários fatores que estão ali na questão da transmissibilidade ou na questão da proteção. E entre esses fatores nós temos os comportamentos sociais, os sistemas de crença, de cultura, né? Então nós temos um grande desafio, que é sensibilizar as pessoas, provocar as pessoas para essa mudança de hábito, né? Que vire uma mudança aí comportamental. Então, eu fui fazendo um estudo, assim, voltando um pouquinho no tempo, porque começou em março, né, final de fevereiro, março. Então, o que foi muito pregado no começo? A higienização das mãos, né, o comportamento ali de lavar as mãos. Então, vamos lavar as mãos com água, com sabão, evitar tocar nos olhos, no nariz, na boca. Só que a gente viu que não foi o suficiente. Os casos começaram a aumentar, né? Continuaram aumentando, na verdade. Então, daí nós temos outro comportamento, que é a utilização de máscaras, né? A utilização de máscaras vai diminuir a disseminação do vírus por pessoas assintomáticas ou pré-sintomáticas. Só que eu utilizar a máscara é um comportamento novo, não fazia parte do meu cotidiano, né? E agora nós estamos vendo aí uma corrente que prega a questão da utilização correta, né? De eu seguir corretamente esse protocolo do uso da máscara, porque nós vemos pessoas colocando no queixo, ou então não trocando quando recomendado a máscara de tecido, ou até mesmo não usando, né? Infelizmente, nós vemos aqui no município alguns exemplos. E você colocar a máscara de maneira correta é tão importante quanto seguir o isolamento social, né? Ao colocar a máscara, eu tenho essa atitude que é particular, eu aumento a interrupção da cadeia de transmissão. Então, eu vou refletir na coletividade. E é isso que eu comecei a pensar, até que ponto nós temos consciência que o nosso comportamento particular ele reflete muito na coletividade. Outro comportamento também bem interessante que eu estudei um pouco nesse artigo foi a questão das fake news, né? Então, assim, desde que começou essa questão do coronavírus, nós temos várias plataformas digitais que falam sobre o assunto, né? Falam sobre inúmeras temáticas envolvendo o coronavírus. Só que nós temos também a população com uma participação ativa nessas plataformas, inclusive colocando informações, né? E do começo do ano até o dia 31 de março, nós tínhamos notificados, porque eu acredito que o número seja muito maior, mas é difícil notificar, aproximadamente 70 notícias falsas em relação ao Covid. Então, isso é muito, muito impactante, né? Eu penso assim, eu estou sentada na minha cama com a minha internet, o meu celular, recebo uma notícia dessa e resolvo passar sem checar a procedência. Isso é muito particular, eu estou ali dentro do meu ambiente, mas ao passar essa notícia, vamos supor que a Maria Cristina vai ler, vai acreditar naquilo e aquilo vai impactar em alguma coisa dentro da casa dela, né? Então, o quanto isso é grave, nós precisamos estar atentos. E não só o repasse das fake news, também a questão de eu fazer uma notícia falsa, né? Isso vai impactar muito a coletividade, não vai ficar restrito muitas vezes nem a minha cidade. Eu vou acabar gerando uma questão ali no Brasil todo. Então, tiveram algumas outras questões comportamentais, mas aqui era mais um apanhado geral mesmo, né? O quanto é desafiante, temos também a questão do contato corporal, né?
Nós sabemos que somos seres sociáveis, a psicanálise traz isso de uma forma muito linda, nós nos constituímos através do outro, então nós precisamos sim dessas relações, né? O brasileiro ele já é mais reconhecido como um povo mais caloroso, um povo que gosta de se relacionar, então a gente abandonar isso é muito desafiador, né? Eu abandonar o meu momento de lazer em família, o meu churrasco com amigos, isso é difícil. E tem um psicanalista, o Dunker, que é um professor da USP, ele estava trazendo até que é um processo de luto que a gente acaba passando. A gente tem que abandonar literalmente aqueles comportamentos, aqueles hábitos de almoço no domingo, todo mundo reunido, né? E agora temos que nos deparar com esse isolamento. Então eu vejo assim que a questão do contato corporal é um dos maiores desafios, é o comportamento mais desafiador. Hoje mesmo estava vindo aqui para cá e ouvi na Band News que teve uma festa à beira do Lago Michigan, lá nos Estados Unidos, que é um lugar que está tendo muitos casos. Então, assim, é realmente um desafio sensibilizar, né, para que a gente consiga aí nos isolarmos realmente. E ao fazer essa pesquisa, eu encontrei uma outra pesquisa que foi feita agora super recente, que é em relação aos comportamentos e crenças, né? Foi feita agora nesse tempo de coronavírus no estado do Ceará. Foi aplicado um questionário com perguntas fechadas, perguntas como assim: você está seguindo a quarentena? Você segue informações oficiais ou extraoficiais? Você acredita que o calor pode nos proteger de alguma forma, né? Então, foram entrevistadas 2.364 pessoas, através de telefone, formulário, né? E foi verificado assim, que mais da metade das pessoas, um pouquinho mais, está em quarentena parcial. O estudo ele não vai aprofundar se isso é por questão de trabalho, por questão de necessidade, mas é impactante, né? É preocupante. E também nos trouxe que 60% seguem informações oficiais. Então, nós temos 40%, que é um número bem expressivo, que não segue informações oficiais. E isso é muito preocupante também. Nós tivemos 80% das pessoas que acreditam que nós não estamos protegidos por conta de ser um país mais quente. Esse número me fez pensar. Nós temos uma grande quantidade que entende que nós não estamos protegidos pelo país ser um pouco mais quente, mas também nós temos uma grande quantidade de pessoas que não seguem informações oficiais e que não conseguem seguir o isolamento, né? Então, isso dá muitos estudos, na verdade, são muitas pautas, né? O estudo também traz a importância dos comportamentos comunitários, né? Comportamento comunitário é um fator crucial para barrar esse aumento do número de casos, né? A exemplo do Japão, que ele tomou medidas drásticas desde o começo e aí foi achatando essa curva de progressão. Já o Irã e a Itália tardaram, tiveram uma dificuldade em sensibilizar a população, e a gente viu aí que aconteceu uma explosão no número de casos, né? Porém, essa mudança, ela é mesmo difícil, ela vai envolver cultura, característica, né? Vários contextos. Aqui no Brasil, isso eu achei bem interessante, o estudo traz que nós não temos aquela experiência com catástrofe, a mesma experiência que outros países. Então, nós não temos a cultura de prevenção, nós ainda estamos caminhando, estamos no processo. Tanto que um órgão de proteção civil, que foi a Defesa Civil, ele foi criado na Segunda Guerra. Então, ainda em termos históricos, é uma questão recente, né? Também trouxe que nos últimos 3 séculos nós passamos aproximadamente por 10 pandemias, né? Tivemos a epidemia da varíola em 1868, onde nós tivemos aproximadamente 1.000 mortes por dia no Brasil. Também é uma doença que se relaciona ali a itens contaminados, relação de pessoa a pessoa. Então, realmente, eu achei muito desafiador, gostei, né, dos dados, de tentar entender, começar a entender um pouco tudo isso, porque nós ainda temos pouca produção científica a respeito, né? Mas principalmente nós precisamos começar a pensar assim, aquela decisão, eu colocar o pezinho para fora da minha casa, sem a máscara, né? Eu entrar em algum lugar sem a máscara, eu acho que eu estou só me afetando, mas não estou.
eu estou afetando uma coletividade, né? Então, eu tenho que entender que eu faço parte ali de um coletivo, né? Não sou um ser isolado. E eu trouxe uma frase, um pensamento bem legal de um escritor que eu encontrei que fala um pouquinho sobre isso, né? Diz assim: a força de um povo não está na sua individualidade, e sim na sua coletividade. Então, né, eu deixo aqui o convite para que a gente pense mais no coletivo, redobre a atenção, tome muito cuidado para que possamos enfrentar isso juntos e voltar a nos relacionar, né? Então, muito obrigada, Maria Cristina, por poder participar, pelo convite, obrigada pelas questões que você trouxe. Imagina, Jaine, eu que agradeço, né, a tua disponibilidade para somar comigo esse momento, né? E você trouxe uma coisa bem bacana, né? Quando você diz ali do psicanalista, né, que falou sobre um processo de luto, né? Que a gente acaba tendo que abrir mão dos comportamentos, da vida que tinha antes para estabelecer novos comportamentos, né? E é exatamente isso, né? Cada escolha, tem um ditado assim que diz, que cada escolha há uma renúncia. E é verdade, porque eu tenho que escolher um em detrimento de outros que não. E essa renúncia, internamente, psicologicamente, muitas vezes ela funciona como se fosse um luto realmente, não é da mesma natureza, é claro, né? De quando a gente perde uma pessoa, alguma situação que a gente ama muito, não é dessa natureza, mas internamente, psicologicamente, é assim que funciona quando a gente tem que abrir mão até de hábitos antigos e de muito bem estabelecidos, né? Então, sempre quando a gente diz que a informação ela tem uma dificuldade de virar um conhecimento, é exatamente isso. A informação é uma coisa muito solta, né? E que muitas vezes ela não me diz respeito, porque ela não se faz uma questão para mim, porque eu a neguei. Então, quando eu consigo trazê-la para a minha realidade, para a realidade da coletividade, a gente consegue sim virar realmente que isso seja conhecimento. E como é que a gente pode ajudar as pessoas, então? Porque se é uma questão inconsciente, né? Como é que nós podemos ajudar as pessoas? Acho que o primeiro passo é oportunizar a fala para as pessoas, porque a gente também tem um acesso, né, ao recurso simbólico, aumentar essa cadeia simbólica é através da fala, né? Então a gente precisa estar conversando com os nossos familiares, precisa conversar com as famílias dos nossos educandos, né, das unidades escolares, a gente vai conversar com os nossos colegas, pontuando para ele realmente essas questões, porque a palavra ela vai para o simbólico, ela vai para o inconsciente, né? E aumenta essa cadeia realmente simbólica, e isso faz com que ajude a pessoa a se colocar nesse processo, que não seja uma questão exterior a ela, né? Bom, nós já estamos aqui com 28 minutos de live, né? Gostaria de agradecer a todos por esse momento. Você também, Chaine, um abraço a todos da Secretaria de Educação, aqui mesmo da Secretaria, da Prefeitura, das unidades escolares, né, aos professores, educadores, os gestores, né, ao nosso secretário, né, aos diretores, né, agradecer pelo momento. E passo a você para finalizar, Jair, para anunciar a próxima live, né, fazer um convite para a próxima live. Então, também agradeço, né, o momento de fala, agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. E agora, às 9 horas, nós teremos a próxima live, onde vai tratar do tema limpeza, como valor ou princípio para a educação. Nós teremos como convidados o Mário Guedes, né, que é coordenador do curso de limpeza, e a Viviane Reis, que é professora do curso de limpeza, né? Tô louca para assistir, espero que vocês também assistam. Então, Isso, até obrigada. isso, Jair, até porque matemática vem muito de encontro com o que a gente conversou agora, né? Uhum. Com esse momento atual, vem muito de encontro com certeza também, né? Então, até mais a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.